Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Alegria para mim poder estar com vocês neste congresso. E gostaria de agradecer à Vida Nova pelo precioso convite. E também parabenizar os irmãos pela organização do congresso. Está realmente muito bem organizado. Parabéns, eu sei que isso é trabalhoso. Aliás, eu não sabia, eu nunca havia organizado um congresso em minha vida até final de 2008. No final de 2008, o cacique Henrique Terena, que é o nosso cacique do movimento missionário indígena no Brasil, ele nos convidou como equipe a organizarmos um congresso para indígenas lá na região do Amazonas. Foi o primeiro congresso que eu organizei em minha vida. Desde então eu valorizo muito quem organiza congressos. Saiu bem, nós quase morremos, mas no final saiu bem. Eu me lembro quando ele me interpelou dizendo: Ronaldo, pode nos ajudar com esse congresso? Eu disse: claro, quantas pessoas vocês esperam? E nos preparamos para 1.500 pessoas, no acampamento da Igreja Presbiteriana, nos derredores de Manaus, um local muito bom. E um dia antes de começar o congresso, nós tínhamos 12 indígenas inscritos. Eu aprendi uma coisa: índio não faz inscrição. No dia do congresso, nós tínhamos 1.247 índios, de 49 etnias, ali reunidos, louvando o nome do Senhor Jesus. Foi uma coisa espetacular. Quem participou? Alguém esteve aqui no Complay 2008? Perderam, irmãos? Ninguém. Foi realmente algo fantástico ver aqueles irmãos no Senhor Jesus, de 49 etnias distintas, proclamando o nome acima de todo nome, o nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite a respeito da natureza da igreja em relação à teologia bíblica da missão e do serviço. Para isso, eu gostaria também de fazer uso de um texto bíblico que se encontra em Atos capítulo 2. Se você quiser já abrir esse texto, em Atos capítulo 2, nós vamos ler o texto e também pontuar alguns versículos específicos. Quando nós refletimos a respeito da natureza da igreja, nós nos confrontamos com algumas limitações, principalmente duas: uma limitação sociológica, sobre a qual nós falaremos muito brevemente, e, sobretudo, uma limitação teológica, sobre a qual nós vamos nos debruçar um pouco mais hoje à noite. Nessa limitação sociológica, nós percebemos que há elementos sociológicos construtores da antimissão ou do antisserviço. São vários, mas poderíamos destacar, sobretudo, dois: o hedonismo e o narcisismo, como correntes e influências sociofilosóficas que têm realmente quebrado ao meio a nossa eclesiologia e a nossa missiologia. Pois tais elementos, eles postam o homem no centro do universo, e o homem postado no centro do universo, ele pensa em si mesmo, ele trabalha para si mesmo, e ele está apenas ao redor de si mesmo. Portanto, ele não serve ao Senhor Jesus e às motivações bíblicas do coração de Deus. Quando nós pensamos a respeito desta limitação sociológica, nós poderíamos pressupor nessa noite que nós a temos, porque tanto o hedonismo quanto o narcisismo, eles têm influenciado a nossa cidade, a nossa comunidade, a nossa mentalidade e os púlpitos das nossas igrejas, invadido também muitos livros. Quando um homem, de uma maneira antropocêntrica, ele é colocado no centro das motivações, das ações, do serviço e da própria missão. O hedonismo é esta corrente sociofilosófica que tenta nos convencer que nós nascemos apenas para a nossa autorrealização, que nós nascemos para nós mesmos, que nós nascemos apenas para alegrar o nosso próprio coração. E uma vez hedônicos, com a mensagem hedônica, com uma cosmovisão hedônica, nós não cumprimos a missão. Aliás, nós a cumprimos desde que a missão também alegre o nosso coração. Perdemos com isso toda a motivação bíblica para a missão.
E eu ouço cada vez mais jovens dizendo: eu me alegro em pregar a palavra de Deus, em servir ao Senhor Jesus, eu tenho prazer em fazer isto, eu tenho prazer em fazer aquilo. Louvado seja Deus se nós temos prazer e alegria em servi-lo, em cumprir a missão, em proclamar as boas novas. Mas em uma teologia bíblica saudável, quando nos faltarem prazer e alegria, nós devemos servir ao Senhor Jesus por obediência. O hedonismo é uma influência da antimissão, é uma influência sociofilosófica que tem colocado o homem, o pastor, o missionário e a própria igreja, ou seja, a humanidade, no centro do seu universo. Um outro elemento da antimissão, não apenas o hedonismo, mas o narcisismo. O narcisismo é esta outra força e tendência sociofilosófica que tende a nos convencer que nós somos belos e devemos ser reconhecidos como tais. Ou seja, não nos basta sermos belos, devemos ser aplaudidos porque o somos. Não nos basta estarmos no centro do universo, é necessário que os holofotes estejam sobre nós e que tenhamos o devido reconhecimento. E aí este narcisismo, ele é um poderoso elemento da antimissão, do antisserviço, nessa nossa limitação sociológica, uma vez que não apenas mata a atividade da missão ou a ação missionária, mas porque sacrifica sobretudo a motivação em nossos corações. E assim nós temos uma igreja crescente, um movimento missionário crescente, cheio de pessoas que fazem a coisa certa, que proclamam a coisa certa, com as motivações erradas, porque são narcisistas. Cumprem a vontade de Deus, cumprem a missão dada por Deus, desde que tenham o devido reconhecimento. Irmãos, se nós pudéssemos pensar um pouco mais a respeito destes elementos da antimissão, nós veríamos que todos desembocam em uma só ação. É a ação de colocar o homem, a humanidade e a igreja, que é também humana, no centro do universo, a fim de que ela seja puramente servida. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu fui convidado para pregar em uma igreja cinquentenária em São Paulo. Estava completando seus 50 anos e foi um momento muito gostoso. Um final de semana, o pastor queria comemorar os 50 anos daquela igreja com uma conferência com ênfase na missão, e eu gostei daquela ênfase. No final daquela conferência, no culto de domingo à noite, uma mulher da igreja havia preparado um bolo belíssimo para comemorar os 50 anos daquela igreja. E as pessoas quase não prestaram atenção na mensagem naquela noite, porque a mesa estava do lado do púlpito e o bolo assim, branco, 3 camadas, do meu lado. Eu pregava e o pessoal não olhava para mim, só olhava para o bolo. Aquela mulher teve a capacidade, a habilidade de escrever em glacê, ali do lado do bolo, ao redor do bolo, o nome de todos os pastores que haviam pastoreado aquela igreja nos últimos 50 anos. Era uma obra de arte. Toda a igreja tem uma mulher que faz bolos belíssimos e gostosos. É uma tradição brasileira. E aquela igreja também tinha esta mulher. Ela está sentada no primeiro banco, assim à esquerda. E depois que aquele culto está já sendo encerrado, o pastor, ele pega então uma folha e ele começa a fazer algo que os pastores não gostam de fazer, e deveriam ter muito cuidado ao fazer, que é justamente os agradecimentos às pessoas que participaram daquele evento. E ele lê uma lista longa de pessoas que ajudaram nisso, naquilo, e ele se esquece justamente de quem? Da mulher do bolo. E aquela face antes alegre, jubilosa, começa a decair. Eu me sento ao lado dela para o finalzinho do culto, e o pastor então conclama a igreja a ficar de pé para uma oração final e a bênção apostólica. Aquela mulher curva a sua cabeça e começa a murmurar, tão alto que eu ouço. E ela diz assim no meio da oração: ano que vem não tem mais bolo. O que aquela mulher está dizendo é uma interpretação ou um estudo de caso
recorrente, infelizmente, em nossas igrejas, como resultado das nossas pregações, muitas vezes hedônicas e narcisistas. O que aquela mulher está dizendo é que ela está disposta a fazer qualquer coisa para Deus, com toda a sua força, com todo o seu tempo, com toda a sua habilidade, desde que ela fosse reconhecida, bajulada, citada pelo pastor da igreja no púlpito de domingo à noite. Irmão, sem dúvida, fazendo uma leitura mais sociológica do movimento evangélico brasileiro, nós temos, infelizmente, nos tornado uma comunidade cada vez mais hedônica e mais narcisista. Isso tem não apenas corrompido a igreja, mas certamente tem corrompido a missão. Quando nós pensamos a respeito dessa limitação sociológica, especialmente nestes dois elementos, nós precisamos observar que a principal limitação que nós temos, e é uma limitação que, quando transposta, vem a transformar os elementos sociológicos e converter o nosso coração e o coração da própria igreja, é a limitação teológica. Antes de nós lermos a palavra de Deus em Atos 2, porém, eu gostaria de fazer aqui uma ressalva e citar a teologia de John Knox. Meditando nos últimos meses nessa teologia, eu fiquei impressionado ao perceber que John Knox, ele põe uma ênfase tremenda na necessidade que nós temos de observar a ponte que liga o conhecimento à transformação. E ele menciona a respeito disso, não apenas pensando no conhecimento teológico para a transformação da sociedade humana, mas o conhecimento teológico para a transformação do coração do crente, da própria igreja. E ele diz que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Ele reconhece algo que nós devemos, sem dúvida, reconhecer. Que o convencimento da nossa mente, que a articulação racional, que o embasamento intelectual não nos garante uma vida transformada, uma igreja aos pés do Senhor Jesus, uma humanidade diferente. É algo que nós, como pessoas envolvidas em instituições de ensino, precisamos averiguar bem de perto. Que o convencimento intelectual, a comprovação racional de verdades bíblicas tremendas, não assegura vidas transformadas se não houver, eu vou parafrasear John Knox, verdadeiro quebrantamento. Congressos como este, com verdades que saltam aos nossos olhos, dificilmente irão transformar a maneira de nós olharmos, falarmos, agirmos, nos comportarmos no reino de Deus, se nós não formos quebrantados por Deus. Escolas e escolas de ensino, milhares de sermões pregados a cada domingo em cada igreja, não irão gerar verdadeira transformação de caráter, na maneira como nós nos relacionamos, como olhamos, como lidamos com dinheiro, como lidamos com pessoas, se o nosso coração não experimentar um verdadeiro quebrantamento. E nós, na necessidade perpétua e completa que temos de Deus, nós não conseguimos quebrantar a nós mesmos. Mas nós podemos orar, dizendo: Deus, quebranta o meu coração, para que as verdades que povoam a minha mente possam transformar a minha vida e a vida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que esta é uma oração santa, que faz com que livros lidos, sermões ouvidos, conversas abençoadas nos corredores, se transformem em uma vida mais cristã, mais parecida com Jesus. Atos capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 37. Se você quiser ficar de pé comigo, você é bem-vindo. Atos capítulo 2, versículo 37. Eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 37 em diante.
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, leamos todos juntos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vocês podem se assentar, irmãos. Este livro de Atos, ele é sem dúvida um livro teocrático. E quem o leu percebe muito bem que um dos motivos de ter sido escrito é para mostrar à igreja que somos nós, que Deus está no controle de todas as coisas. Este livro, do primeiro ao último capítulo, ele testifica, ele ensina, ele comprova que Deus está no controle de todas as coisas. Deus controla o incontrolável. Deus, ele está no nosso presente. Deus está no nosso amanhã. Deus, ele intervém na humanidade. Deus realiza a sua vontade. Este livro, ele tem uma característica interessante por ser teocrático e demonstrar com todas as letras que Deus, ele cuida, ele controla tanto o macro-universo, quanto também ele se detém nos detalhes da sua e da minha vida. Que nada surpreende ao Senhor e ele segura a história da humanidade com a sua mão direita. Este Deus expresso no livro de Atos, ele é um Deus que controla todas as coisas. É um livro não apenas teocrático, mas sem dúvida também, Atos, ele é um livro fidedigno. Ele foi escrito também para nos comprovar, nos encorajar a crer que Deus cumpre as suas promessas. E ele começa no capítulo 2 com o cumprimento de uma das promessas do Senhor, de enviar o Consolador. E esse Consolador vem, ele habita a igreja, ele empodera a igreja, a fim de que essa igreja cumpra a sua missão. No capítulo 2 nós lemos a respeito não apenas da vivência da igreja, mas permitam-me destacar da natureza da igreja. E a natureza da igreja descrita no capítulo 2 de Atos manifesta alguns essenciais dessa igreja. Essa igreja descrita no capítulo 2, ela é uma igreja koinônica, ela é marcada pela koinonia, pelo koinos, pela comunhão. É uma igreja querigmática, ela é proclamadora das boas novas. Ela é uma igreja martírica, com ênfase na martiria, com ênfase no testemunho de vida cristão. É uma igreja proséitica, porque ela ora, está aos pés do Senhor Jesus, buscando dia e noite. Ela é uma igreja escriturística, porque valoriza a palavra do Senhor, e é também uma igreja diácona, que tem olhos abertos para perceber a necessidade daqueles que estão ao seu redor. Ela é uma igreja poimênica, porque ela cuida dos seus, e é uma igreja litúrgica, porque ela louva e adora o nome do seu Senhor. Atos capítulo 2, portanto, nos mostra a vivência dessa igreja, mas destaca alguns essenciais da natureza da própria igreja, em uma teologia bíblica, sobretudo neotestamentária. Eu não vou pontuar todos os essenciais, mas eu gostaria de destacar alguns
E ao longo desse destaque, nós vamos refletindo a respeito da natureza da igreja segundo o coração de Deus. Nós percebemos que essa igreja, ela é uma igreja koinônica. Ela é nascida para amar e conviver muito bem com aquele que é diferente. É da natureza da igreja conviver com o diferente. O versículo 44 nos diz que todos os que creram estavam, o que, irmãos? Juntos, e tinham tudo em comum. A expressão koinós, de onde nós temos aqui koinonia, significa que eles tinham esta comunhão, mas não era uma comunhão a partir de um critério de relacionamento homogêneo, porque eles não eram iguais. Era comunhão a partir de um critério de relacionamento na diversidade, porque eles eram diferentes. Haviam aqui leigos intelectuais, haviam judeus, judaizantes, gentios, haviam pessoas mais velhas, pessoas mais novas, havia aqui aqueles que conheceram Jesus face a face e aqueles que não viram Jesus face a face. Essa igreja era uma igreja extremamente diversificada. E é interessante que o Espírito Santo, ele grifa este essencial da natureza da igreja, segundo o coração de Deus. É uma igreja koinônica. E essa igreja, ela tem comunhão na mais intensa diversidade. Não é necessário você pensar como eu penso para eu te amar e você me amar. É a mensagem clara, destacada aqui neste verso 44. Isso indica, irmãos, que a maior razão da nossa desunião não é uma razão sociológica, é uma razão espiritual. Isso mostra que a maior raiz de desunião no meio da igreja do Senhor Jesus não é uma raiz antropológica ou sociológica que tem a ver com a tolerância ou a ausência dela. O problema é puramente espiritual. A raiz, ela é espiritual. No momento em que nós buscamos a Deus com maior humildade, no momento em que nós entendemos que a natureza da igreja da qual nós fazemos parte, ela é koinônica, e que eu abraço a igreja como sendo aquilo que está no coração de Deus para a humanidade, eu me proponho a caminhar com aquele que pensa diferente de mim, se parece com a outra pessoa ou com outro grupo que está divorciado do meu grupo, do meu segmento. Não sei quantas pessoas aqui são do norte, alguém é do norte, região do Amazonas. Há um ditado entre os ribeirinhos, mais ou menos assim: eu não quero saber quem morreu, eu quero é chorar. Eu particularmente, eu gosto desse ditado. E a ideia nele é uma ideia clara, de que eu não preciso saber o nome, o sobrenome, o clã, o segmento social daquele que morreu. Eu quero abraçar aquele que chora e eu quero chorar com ele. E eu creio que nos falta essa motivação koinônica. Nos falta muitas vezes esse compromisso com a natureza da igreja da qual nós fazemos parte. Vivemos segundo o coração de Deus. Versículo 32 nos diz que era um só coração, cardia, sentimentos, volições, e uma só alma, pensamentos, psirrê, entendimento, que o povo, de maneira volitiva, esse povo queria estar no mesmo lugar, na mesma hora, lendo a palavra de Deus, aos pés dos apóstolos, mas esse povo também, ele tinha um só pensamento, ele debatia, ele conversava, ele se debruçava nas suas diferenças, ele não tapava o sol com a peneira, ele reconhecia a diversidade, e no meio de tudo isso, essa igreja se amava. É interessante, irmãos, nós notarmos no versículo 44, e aqui então a natureza da igreja, a natureza koinônica, versículo 44 nos diz que esse povo, ele tinha tudo em comum, e nos diz também que este povo ia para o templo junto, ia de casa em casa junto. A experiência do templo era uma experiência formal.
A experiência do templo era um culto liturgicamente pesado, extremamente formal, e a igreja, enquanto congregada e coinônica, tinha o maior prazer em estar no templo buscando a Deus, de forma que tinha o maior prazer também de estar na informalidade da casa. Nós poderíamos aí parafrasear, em um contexto mais nosso de hoje, é o pessoal que gosta dos cânticos mais antigos, dos salmos e hinos, tocados ao som de um piano de caudas, e a turma aí do violão, da guitarra, da bateria, com os cânticos mais contemporâneos. O que aquela igreja está dizendo, em outras palavras, é que se fosse para ela estar unida ao redor do Senhor Jesus, seja no piano de caudas, ou seja na guitarra elétrica, eles tinham alegria no coração. O ponto mais impressionante da igreja não era a igreja, era o Senhor Jesus. Eu fico pensando, irmãos, que talvez isso é o que faz toda a diferença. No momento em que a igreja, ela me impressiona, no momento em que a igreja, ela me encanta, mais do que eu sou encantado pelo Senhor Jesus, o nome acima de todo nome, eu então perco a motivação pessoal de conviver com o diferente. Mas no momento em que o Senhor Jesus é o que enche os meus olhos, enche o meu coração e que me encanta acima da igreja, estar com aquele que é diferente se torna uma nota de rodapé. Porque o maior show é olhar para o Senhor Jesus, mesmo com aquele que fala uma outra língua, pensa de uma outra maneira, é parte de uma outra denominação. Aquilo que mexe com o coração é olhar para o Senhor Jesus. No Complay, que foi aquele congresso ao que me referi no início, congresso indígena, em 2008, nós estávamos no final do congresso, já era domingo à noite, e como aí parte da comissão de organização, vocês aqui são tão organizados que a comissão fica aqui sentada, ouvindo e tal, mas lá não, nós corríamos para cima e para baixo e não parávamos. E naquele dia final, no culto, no domingo à noite, e a gente correndo para lá e para cá, eu parei por um momento, olhei para aquela grande tenda com aquelas 1.200 pessoas debaixo daquela tenda, e eu percebi uma visão fantástica. Irmãos indígenas de 49 etnias diferentes, com suas línguas e culturas. Irmãos não indígenas de várias nacionalidades, com suas línguas e culturas. Ao redor da mesa em que haveria ser celebrada a ceia do Senhor. E eles estavam ali, aquelas 1.200 pessoas, e eu comecei apenas a observar. Alguns cantavam, outros oravam, outros tentavam explicar o que estava acontecendo para o seu grupo. Alguém lia uma parte da palavra de Deus, 3 ou 4, tentando então interpretar, traduzir para o seu grupo, para a sua própria língua materna. E no meio de tudo aquilo, o nome acima de todo nome, o Senhor Jesus. A visão que eu tive foi uma visão que me realmente impactou naquele dia. Quando o Senhor Jesus nos impressiona, nós podemos ter diferentes línguas, costumes, culturas, posições sociais, denominações, logomarcas, slogans. Mas nós nos tornamos humildes, olhando para o príncipe da paz. E ele enche tanto o nosso coração, que não há outra coisa a fazer, a não ser abraçar o irmão que está ao seu lado e falar: louvado seja Deus, porque nós estamos aqui pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Aquela cena há de me acompanhar. Essa igreja, em Atos capítulo 2, ela não era uma igreja apenas coinônica, era uma igreja também querigmática e martírica. Ou seja, nascida para proclamar a Jesus e para viver Jesus.
Quando eu trabalhei com a tradução do Novo Testamento para uma das línguas africanas, o Limompelo, eu percebi que há duas palavras no Novo Testamento que andam de mãos dadas. É a expressão querigma e a expressão martíria. Querigma, mais traduzida como proclamação ou pregação do Evangelho, significa a proclamação inteligível de uma mensagem. É você falar e de maneira inteligível você ser compreendido. É você proclamar e de maneira inteligível aquilo entrar na mente e no coração de quem ouve aquela mensagem. Então esta é a ação querigmática. A palavra, o termo bíblico que anda de mão dada com querigma em todo o Novo Testamento é martíria, de onde nós temos testemunho, que é vida com Deus, que é viver aquilo no qual nós cremos, que é testificar com a nossa vida, nossa palavra, nosso olhar, nosso jeito de ser, nossos gestos, a maneira de abraçar o irmão, de lidar com dinheiro, lidar com pessoas, lidar com a igreja, lidar com o ímpio, que nós somos de Jesus. E é interessante que, ao perceber que essas duas palavras andam de mãos dadas, sempre que uma aparece, a outra aparece alguns versículos depois ou antes, isso me levou a crer, irmãos, que na visão de Deus, na natureza da igreja criada pelo próprio Deus, Ele planejou uma igreja que fosse ao mesmo tempo querigmática e martírica, uma igreja que pregasse, mas que tivesse também vida com Deus, uma igreja que conhecesse a palavra, mas que pudesse seguir a palavra que conhece, uma igreja que proclamava teologicamente e profundamente essa palavra, mas uma igreja que traduzisse essa pregação para a maneira como o marido lida com a esposa, o pai com o filho, o amigo com o outro amigo que está do outro lado da sua casa ou da sua esquina. Uma igreja querigmática e uma igreja martírica. Interessante notarmos que a partir do versículo 37, há aqui uma proclamação querigmática e há aqui uma ênfase de que essa proclamação foi testemunhada não apenas por palavras, mas também por ações, pela vida daqueles que o faziam. Querigma, martíria. Abra rapidamente a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 24. Gostaria apenas de pensar durante 2, 3 minutos a respeito, Mateus 24, 14. Um dos lugares no Novo Testamento em que encontramos essas duas expressões também de mãos dadas. Mateus capítulo 24, versículo 14. Todos acharam? Muito bem. Versículo 14 nos diz assim: e será pregado, a expressão grega aqui, keretesetai, tem como raiz o querigma, e será pregado querigmaticamente, e será pregado de maneira inteligível, de maneira que alguém vai ouvir e compreender. E será pregado, uma ação querigmática, keretesetai, este evangelho, a expressão grega tutoeiangelion aqui, chama a atenção de qualquer exegeta, porque é uma ação objetiva. Eu poderia usar tutó para me referir ao microfone, à água, ao púlpito, coisas que estão aqui à minha mão. E quando nós lemos este tutoeiangelion, ou este evangelho, que é o evangelho do reino, nós nos perguntamos, mas a que evangelho o texto se refere? Pessoalmente, eu creio que se refere ao versículo 13. O versículo 13 nos diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, este evangelho do reino aqui é o evangelho da perseverança e da salvação. Vamos aqui parafrasear. Esse será pregado querigmaticamente, este evangelho do reino, que é o evangelho da perseverança e da salvação, por todo o mundo. E há várias expressões gregas para mundo, como cosmos, como oikumene, expressões usadas também no grego moderno hoje. E é interessante que a expressão mundo aqui não é um mundo definido geograficamente, o cosmos, mas é um mundo definido demograficamente, por pessoas. A ideia aqui não é de continentes, de ilhas, mas sim de gente. Poderíamos parafrasear: esse será pregado querigmaticamente, de maneira inteligível, este evangelho do reino, que é o evangelho da perseverança e da salvação, por todo o mundo habitado. Então a paráfrase mundo habitado poderia caber bem aqui nesse momento. Para testemunho,
seria uma tradução a ser repensada, essa preposição para, porque a tradução um pouco mais literal seria através do testemunho. O testemunho aqui é martíria, o testemunho aqui é a evidência de que nós fomos transformados por essa palavra que nós pregamos. Então, em uma paráfrase, esse será pregado querigmaticamente, este evangelho da perseverança e da salvação por todo o mundo habitado, através do testemunho. E nós poderíamos pensar, do testemunho daqueles que foram verdadeiramente transformados. Apenas a igreja verdadeiramente igreja, a igreja verdadeiramente nascida de novo, a igreja verdadeiramente transformada, ela irá então proclamar este evangelho por todo o mundo. E a todas, ou pantai etnessim, a todas as nações, a todos os grupos, segmentos sociais, linguísticos e culturais. E então virá o fim, já é a chamada escatológica que eu deixo para a turma da Vida Nova depois escrever a respeito. Irmãos, o que nós precisamos compreender é que faz parte da natureza, não apenas uma ação de proclamação do Evangelho, mas é a essência da igreja, proclamar Jesus e viver Jesus, e tudo isto ao mesmo tempo. E um problema que nós vivemos na nossa eclesiologia brasileira é que nós partimos ao meio esse conceito teológico. Há segmentos sociais e evangélicos que definem a missão como a pregação das boas novas e tão somente isso. Outros segmentos evangélicos que definem a essência da igreja como uma vida piedosa, a busca ao Senhor, de oração, leitura da palavra e tão somente isto. E quando nós partimos ao meio, a eclesiologia, nós perdemos a beleza da natureza da igreja, que é uma igreja que prega, mas uma igreja que vive, uma igreja que se debruça na palavra e quer compreendê-la para pregá-la com fidelidade, mas uma igreja que leva essa palavra para a maneira como trata a esposa, o filho, o marido, o conhecido, o desconhecido, a tribo urbana, a tribo indígena, a igreja do Senhor Jesus. Esta é uma diferença de um povo que possui uma teologia partida, ou uma eclesiologia partida ao meio, e de um outro que quer não apenas a missão integral, mas quer a palavra de maneira integral em seu coração, em sua vivência. Porque nós vamos perceber aqui, irmãos, que todas as ações da igreja eram consequência da natureza da igreja. E se nós não refletimos, e se nós não absorvermos, e se nós não somos transformados a fim de vivermos segundo a natureza da igreja revelada na palavra de Deus, nós não teremos consequência ou implicação de qualquer ação de transformação, nem humana, social, nenhuma. Eu não sei quantas pessoas acompanham as notícias sobre igreja perseguida, mas acompanhei no ano passado a prisão de um juiz chinês, seria equivalente no Brasil a um juiz federal. A posição é outra, mas esta é a equivalência. Este homem, ele foi preso em uma cidade no interior da China, não por ser cristão, já era conhecido que ele era cristão, mas por evangelizar, por pregar abertamente o cristianismo, a sua fé no Senhor Jesus. E um amigo meu estava naquelas imediações naquela época e me relatou a prisão deste homem de Deus, e aquilo mexeu comigo. Este juiz federal, ele foi preso em sua casa e a intenção era humilhá-lo publicamente. E para que isso acontecesse, ele foi preso e algemado na sua casa, e a ordem que os policiais tiveram é que deveriam levá-lo então a pé, durante toda, ou por toda aquela pequena cidade, no meio das pessoas, no horário em que todos estavam na rua, nos comércios e assim por diante, a fim de gerar essa humilhação, esse constrangimento, até o outro lado então da cidade, onde ele ficaria ali na delegacia ou na prisão.
Aquele meu amigo disse que aquela cena foi interessantíssima. Ele disse que todos estavam extremamente constrangidos, todos. A população conhecia aquele homem pela sua vida justa, bondosa. A população não tinha coragem de olhar para aquele juiz federal, abaixava então a sua cabeça constrangida. Eram obrigados, muitos deles, a estarem ali, mas abaixavam suas cabeças. Tamanho era o constrangimento. Os policiais que quase arrastavam, que conduziam aquele juiz federal, também extremamente constrangidos, com as cabeças baixas, não sabiam o que fazer, estavam ali cumprindo ordens. E aquele meu amigo me disse: Ronaldo, a única pessoa com a cabeça erguida era o juiz. E não apenas com a cabeça erguida, mas vez por outra, ele se desvencilhava dos policiais, ele erguia também as suas mãos, seus braços algemados, erguia bem alto, e ele gritava alto e bom som: eu amo o Senhor Jesus. Um homem que pregou a palavra de Deus, um homem que conhecia a palavra de Deus, e um homem que vivia a palavra de Deus até no dia mau. Uma ação querigmática e uma ação martírica. E quando eu penso sobre a junção destes elementos santos na vida de um homem contemporâneo, eu penso nesse juiz federal. E eu penso, irmãos, que esta é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida da igreja do Senhor Jesus na terra. Sermos coinônicos, sermos querigmáticos, sermos também martíricos. Para que isso aconteça e que outras coisas mais aconteçam, ou seja, para que nós possamos ser tomados pela essência da natureza da igreja, nós precisamos de quebrantamento. Porque talvez o problema maior com o qual nós lidamos é que nós somos grandes demais, importantes demais, conhecemos coisas demais, temos argumentações demais, tornamos a vida cristã, a vida eclesiástica e a vida missional extremamente pesada e complexa. Mal damos conta de explicá-la, enquanto nós precisamos primeiramente experimentá-la, vivê-la. Eu digo isso, irmãos, porque eu creio primeiramente que é o ensino da palavra de Deus, e em segundo lugar, porque eu creio que quando nós experimentamos as verdades a respeito da essência da natureza da igreja em nossa própria vida, nossos olhos se abrem um pouco mais, e nós começamos a deixar de lado tudo aquilo que é periférico, e começamos a ter mensagens mais objetivas, mais simples, mensagens mais evangélicas. Essa igreja, em Atos, representando aqui parte da natureza da igreja descrita no Novo Testamento, era coinônica, era querigmática, era martírica, mas sem dúvida era uma igreja também diácona e poimênica, uma igreja que tinha olhos abertos para aqueles que estavam ao seu redor com a intenção de servi-los. Uma igreja diácona, versículo 45, podemos ler, nos diz que vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Há uma expressão aqui, vocês podem marcar e depois refletir mais sobre ela. Distribuindo o produto entre todos, à medida que, e a expressão aqui, à medida que, é o critério que fazia com que esta igreja diácona e poimênica pudesse distribuir o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade. O à medida aqui, irmãos, nos instrui que essa igreja diácona e poimênica era uma igreja com olhos abertos. Eles estavam atentos àquele que sofria, estavam atentos àquele que chorava, estavam atentos àqueles que não tinham alento, nem encorajamento, nem uma casa onde morar, nem algo a comer em casa, nem o pai que foi preso e a família foi deixada para trás. Eles estavam com os olhos abertos, à medida que, é uma expressão bíblica que nos mostra que o critério da igreja para o serviço era a sensibilidade para com aquele que sofria ao seu lado. A sensibilidade, à medida que alguém
tinha necessidade, olhos abertos. O conhecimento das Escrituras e verdadeira espiritualidade, irmãos, desembocam sempre no serviço e na missão. No serviço e na missão. Quando nós pensamos a respeito do serviço e da missão aqui nesta característica, ou nessa essência da igreja, em sua natureza, como sendo diácona e poimênica, uma igreja que nasceu para servir, que tinha olhos abertos para servir, uma igreja que compreendeu que a missão não era apenas um programa especial a ser realizado, a ser ensinado, a ser organizado na igreja, na denominação e assim por diante, mas a missão e o serviço fazia parte da vivência diária dessa igreja. Nós pensamos e ouvimos mestres nos falando neste congresso e em outros também, a respeito de missões, a respeito de missão e a respeito de missão integral. E eu creio que qualquer ação missional de serviço que parta da igreja do Senhor Jesus, que seja legítima e transformadora, qualquer ação missional que seja realmente legítima ou transformadora, é uma ação que é fruto do conhecimento da palavra do Senhor, que é fruto de um coração transformado, inquieto, que quer ser mais parecido com Jesus, e é fruto de olhos abertos e um coração sensível, que sofre com aquele que sofre, que chora com aquele que chora. Quando nós temos essas três ações, neste conjunto santo, habitando em nosso meio, em nossa mente, nosso coração, na igreja do Senhor Jesus, nós muitas vezes não damos nem nome às nossas ações missionais, missionárias, serviço, missão integral, mas uma coisa é certa, são ações que glorificam o nome de Deus, glorificam o nome de Deus. Eu tenho tido o privilégio, irmãos, de trabalhar com pessoas, etnias, tanto na África quanto no Brasil, entre os indígenas, etnias que ouviram o Evangelho há pouco tempo. E certamente algumas que nunca ouviram o Evangelho ainda, mas me refiro a algumas que ouviram o Evangelho há pouco tempo. E é interessante que tais etnias, por não terem acesso à palavra de Deus de maneira completa, muitas vezes ainda não está em sua língua, é apenas transmitido oralmente por um missionário ou outro que por ali passa. Esta igreja, ela busca a essência, o essencial. Ela talvez, por não poder encher seu coração e sua mente com tantas coisas belíssimas narradas em toda a Escritura, ela procura aquilo que é essencial para viver e para sobreviver. E nós tivemos um encontro indígena em que, depois de vários palestrantes falarem a respeito do Evangelho, da missão, do serviço, o cacique da etnia Ixcariana do Amazonas, lá do rio Inhamundá, ele me procurou e ele disse: Ronaldo, foi tão bom termos vindo a este congresso indígena. Eu disse: que bom que o senhor gostou. Ele havia trazido uns 30 Ixcariana com ele. Que bom que o senhor gostou. Ele disse: foi ótimo termos vindo, porque nós estávamos conversando na nossa rede na noite passada. Nós entendemos o que é o Evangelho. Nós entendemos o que é o Evangelho. Eu corri, peguei um pedaço de papel, uma caneta e disse: me diga que eu quero anotar. Alguém que conhece pouco da palavra, tem pouco acesso à palavra, pouquíssima oportunidade de ouvir a palavra. Essa pessoa vai buscar apenas o que é extremamente existencial. Aliás, é essencial para a sua vida cristã. Eu disse: o que é o Evangelho? Ele me disse: primeiro, o Evangelho é Jesus. Não é a igreja. O Evangelho é Jesus. O Evangelho não somos nós. Os seus missionários não são o Evangelho. Os pastores importantes que vêm aqui nos ensinar não são o Evangelho. O Evangelho é o Senhor Jesus. Segundo lugar,
Eu preciso conhecer o Evangelho. E eu conheço o Evangelho que é Jesus na palavra de Deus. Eu preciso viver o Evangelho. Se o Evangelho é Jesus, preciso me parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. E eu preciso pregar o Evangelho é Jesus. E nós vamos para casa e nós vamos passar em 30 aldeias pregando o nome de Jesus antes de voltar para a nossa casa. E eu pensei, ele entendeu e eu anotei tudo. Tudo. Eu tenho uma atração natural por pessoas que têm pouco acesso à palavra de Deus e buscam aquilo que é essencial. E tenho aprendido com elas. E precisamos perceber, meus irmãos, que nessa igreja, uma igreja diácona e uma igreja poimênica, os olhos estavam abertos para aqueles que possuíam qualquer necessidade. Qualquer necessidade. Uma igreja coinônica, uma igreja querigmática, uma igreja martírica, uma igreja diácona, uma igreja poimênica, essenciais da natureza segundo o coração de Deus. E o serviço? Será que o serviço fica aqui apenas reduzido à diaconia e à poimenia? Será que o serviço fica, talvez do ponto de vista da proclamação do Evangelho, reduzido apenas a uma ação querigmática, da comunicação inteligível do Evangelho? Queridos, eu creio que é natureza da igreja servir ao passo de que essa igreja, à medida que ela se sintoniza com o coração de Deus, descrito nas Sagradas Escrituras, mesmo sem dar nome, mesmo sem logomarcas, mesmo sem fundar agências missionárias, mesmo sem testemunhar ou testificar teologicamente, comprovadamente as suas ações, esta igreja vai servir. E a comprovação empírica que eu tenho, e aqui muito mais experimental, é que pessoas simples, que não têm o preparo teológico que vocês têm, não têm o conhecimento de nomenclaturas teológicas que vocês têm, servem ao Senhor Jesus da mesma maneira. Da mesma maneira. Eu costumo dizer, por onde eu passo, que a experiência que mais me marcou nos últimos anos ocorreu quando eu vim com minha família da África para o Brasil, em 2001, e nós fomos chamados para começar um ministério missionário, uma equipe missionária ali no norte, para trabalhar com etnias indígenas ainda não evangelizadas. E estava ali então, naquela primeira missão, primeiro passo a ser dado, que era pesquisar ou mapear áreas indígenas sem o evangelho. Você primeiro tem que, você compra uma foto satélite, você identifica onde estão as etnias, você marca no GPS, faz uma viagem até eles e assim por diante. E naquela primeira viagem de pesquisa étnica que eu fiz, subi o Rio Solimões à procura de 3 etnias que haviam sido indicadas como etnias totalmente não evangelizadas, os Cambeba, Miranha e Cocama. E os Cambeba, Miranha e Cocama ficavam no extremo norte do Alto Japurá, à direita da margem do Japurá e bem dentro da mata. E depois aí de 3 dias de barco, chegando até um local, um povoado, contratamos ali um guia indígena com uma voadeira. Eu havia ouvido falar sobre voadeira e fiquei decepcionado, porque não voa, só tem um nome. É um motor, então, uma canoa motorizada. Tomamos aquela voadeira, eu e esse meu guia indígena, e fomos até a região de Maraã. Ali chegamos e um pouco mais para frente, depois nos informaram o local em que os Cambeba, Miranha e Cocama estavam, bem dentro da mata. O igarapé é muito seco, não dava para chegar com essa voadeira, tínhamos que ir a pé. E como é de praxe, então procurei saber quem era o melhor caçador da região. O melhor caçador é o melhor guia. E me indicaram um indígena, falou, esse indígena caça e passa dias até semanas na mata, conhece a região. Então, eu chamei e disse, você pode me levar até essas 3 tribos, segundo aqui minha informação, fica depois daquele igarapé, etc, etc, nessa direção. Ele disse, eu conheço o local, posso te levar até lá.
Agora, para ir e voltar são 7 dias, são 4 dias para ir, a gente sempre se perde um pouquinho, para voltar 3 dias, que é mais rápido, porque a gente já se perdeu na ida, não vai se perder na volta. E se você então quiser caminhar comigo, nós vamos fazer essa excursão juntos, mas só tem uma coisa, eu não gosto de conversar na mata. Na mata, não converso com ninguém. Um tabu que eu tenho, assim por diante, etc. Então saí, fui com ele, nunca senti tanta falta de conversar com alguém durante aquela semana, ida e volta. E, enfim, nós fomos, na nossa ida então, nós caminhamos aqueles dias, parávamos à noite. Primeira noite na mata foi interessante, porque era a primeira vez que eu dormia na mata amazônica, né? Acostumado a trabalhar na África, lá é diferente, lá você vê tudo, até as savanas, etc. E aqui não, aqui você não vê daqui na parede, não é? Tudo fechado. Atamos as nossas redes em umas árvores, árvore não é problema, você pode escolher, quero dormir aqui, ali, não é? E fomos dormir, cansados daquele dia de jornada, de caminhada. Eu pensei, vamos dormir muito bem, amanhã cedo, acordar para caminhar mais. Mas o indígena não dormiu a noite toda. Levantava, deitava, sentava, focava lá com a lanterna, etc. Aquela agonia me incomodou a noite toda. Lá pela madrugadinha, já amanhecendo, eu me incomodei tanto e lhe perguntei, mas olha, eu tentei dormir, você não deixou, e a noite toda ali, entrando, saindo da sua rede, e mexendo com a lanterna, uma coisa ou outra, o que é que está acontecendo? Ele disse, é porque eu morro de medo de onça. Até então eu não tinha medo de onça, eu não tinha. Não havia pensado, eu pensei, se ele tem medo de onça, eu acho que é prudente eu começar a ter medo de onça. Desde aquela noite eu tenho medo de onça. E aí nós seguimos a viagem. É interessante como o coração bate forte quando o seu GPS diz assim que faltam 250 metros para chegar numa aldeia que você não conhece. E você pensa, alguém já chegou aqui? Alguém já entrou? Alguém foi bem recebido? Alguém fez mal aos indígenas e quem sabe eles estão magoados com isso até hoje, esperando o próximo branco a chegar? O que é que vai acontecer? Coração bate forte. Entramos na aldeia, um grupo de homens indígenas ali estavam limpando a aldeia, bem no meio, e usando então o meu guia como intérprete, falando em Nhegatu. Eu comecei a conversar com eles, e é interessante, eles não se assustaram com a nossa chegada. Olharam, continuaram a trabalhar, limpando ali, bem cuidadosamente, todo o local. Perguntamos quem eles eram, eles falaram, nós somos Cambeba. E quem são vocês? Não, nós estamos aqui para conhecê-los, etc. Também os Miranha e os Cocama, falavam, Miranha mora lá, depois do rio, Cocama mora para o lado de cá, se quiser pode ir, se quiser ficar, pode ficar, e continuaram trabalhando. Para puxar a conversa, perguntei o que vocês estão fazendo, e eles responderam, nós estamos preparando o lugar aqui para o culto hoje à noite. Eu pensei, o meu intérprete falhou, falou assim, não, você não falou culto, falaram culto, hoje à noite. Então, vocês são crentes? Aí pararam, se assustaram, e falaram, mas é claro que nós somos crentes, vocês não são? Eu disse, olha, eu sou crente, e eu sou missionário. Ele falou, missionário não sei o que é, mas crente eu sei. E a pergunta que vinha à minha mente, quem lhes trouxe o evangelho? E eles responderam, foi um homem chamado Seu João, ele é ribeirinho, pescador, chegou aqui, nos pregou o evangelho e mora logo ali embaixo. Se quiser conversar com ele, pode conversar com o Seu João. Eu fui atrás do Seu João. Irmãos, um casebre, no estilo flutuante, quem já foi ao norte sabe, que é construído de madeira sobre troncos que flutuam, que ficam sobre as águas, quando o rio sobe, a flutuante sobe, quando o rio desce, o flutuante desce, e amarrado com a corda numa árvore na margem, para a correnteza não levar. É um flutuante. 4 por 4 metros no máximo, aquele quartinho de madeira. Madeira rota. A janela semi-aberta, eu olhei pela janela, havia ali naquele casebre, 4 redes penduradas, uma cadeira quebrada e uma panela grande, só isso. Num cantinho assim da sala, daquele espaço, daquele cômodo, sentado no chão, mesmo porque a cadeira estava quebrada, um homem que era o Seu João. Ele lia a Bíblia atentamente, aparentemente com muita dificuldade, mas lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Eu dei a volta, subi no tronco, bati a porta, ele abriu,
tomou um susto. Quem é você? Eu falei, não se assuste, meu nome é Ronaldo, eu sou um missionário. Ele disse, só um momento por favor. Abriu a outra janela do outro lado e gritou para a esposa que está na margem do rio, Maria, João e Maria, Maria, venha depressa, traga as crianças, porque chegou na nossa casa um missionário de verdade. Vocês não podem imaginar o constrangimento que eu tinha a ouvir, que eu tive a ouvir essa frase, e ao vê-lo preparando ali aquele casebrezinho para receber um missionário de verdade. E eu fiquei pensando, eu estava ali com as minhas botas Timberland, próprias para caminhar na mata, calças e roupas que secam rapidamente, se molham com GPS, com bússola, com foto, satélite, com guia, com a voadeira me esperando para me levar de volta para casa, com cobertura de oração da igreja, com sustento missionário, com treinamento teológico e missiológico. Mas estava perante um homem que não tinha nada disso que eu mencionei aqui. Mas um homem que leu a palavra de Deus e a encarnou. Que tinha uma vida querigmática e ao mesmo tempo martírica. Um homem que amava Jesus e o seguia. Eu disse, seu João, o Senhor que é o verdadeiro missionário. Ele disse, não, meu missionário, eu não sou missionário. Eu disse, quem é o Senhor? Ele disse, eu sou membro da Assembleia de Deus. Tinha que ser. Da Assembleia de Deus. E sou um recém-convertido, tenho poucos anos aí de fé cristã, mas um dia fui à igreja, meu pastor leu um texto da palavra de Deus e disse sobre esse negócio aí, pensou um pouco, da missão. Eu disse, o que foi que ele disse? Ele falou, meu pastor, eu não lembro tão bem o que ele disse, mas aquilo mexeu comigo e algo me disse que eu deveria fazer alguma coisa para pregar o nome do Senhor Jesus. Saí com a minha família, entrando mata adentro, encontrei aqui esse povo, aprendi a língua dos Cambeba, Miran e Cocama, eu estou aqui, eu sou pescador, dependo do peixe para viver, estou aqui nesse riozinho, como o senhor está bem vendo, e aqui estou eu já há alguns anos. Eu disse, e esse rio tem peixe? Ele falou, peixe aqui quase não tem, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 2 entre os Cocama, 2 entre os Cambeba, 2 entre os Miranha. Peixe aqui quase não tem. E aí chega Maria com as crianças. E o constrangimento piora. Piora. Porque quando você faz algumas coisas só, mas quando isso envolve seus filhos. Aquelas 4 crianças entre 7 a 14 anos de idade, aproximadamente, ali. Eu disse, seu João, aqui não tem clínica, não tem estrada, aqui não tem remédio, aqui não tem escola. Eu entendo o Senhor, mas e seus filhos? Ele chegou próximo de onde eu estava, sussurrou no meu ouvido, meu missionário, estou deixando para os meninos uma herança. Aí eu olhei para o casebre, caindo aos pedaços, uma canoa quase afundando, e eu pensei, que herança, que herança, que herança é esta? Ele então sussurrou no meu ouvido pela segunda vez, eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Não tenho dinheiro, não tenho formação, não tenho nada para deixar para os meninos, aqui não tem escola, aqui não tem remédio, aqui não tem farmácia. Mas esses meninos viram o que Deus pode fazer e eles jamais se esquecerão disso. Irmãos, eu quis concluir com este relato com a seguinte intenção. O conhecimento que nós temos, ele é transformador, desde que ele passe por um processo humano, pessoal, individual, de quebrantamento. Senão nós teremos palavras vazias, teologia vazia, ensino vazio, grandes igrejas vazias. Mas no momento em que a palavra de Deus, e muitas vezes não se requer que seja
muita palavra de Deus, mas algo da palavra de Deus. Muitas vezes sem tantas notas de rodapé, mas algo da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus cai na mente de um homem, de uma geração, de uma igreja, e o Espírito Santo resolve incomodar aquele povo a viver de acordo com aquilo que ele crê, gera quebrantamento sincero, arrependimento sincero, porque por anos cremos e pregamos em coisas que pouco vivemos. E quando corações passam por esse quebrantamento, aí sim, nós nos tornamos uma igreja coinônica, uma igreja martírica e querigmática, uma igreja diácona, uma igreja poimênica, uma igreja prosética, uma igreja litúrgica que adora o nome do Senhor Jesus, com tudo que tem, com tudo que é. Amanhã nós vamos partilhar a respeito da missão da igreja, mas nessa reflexão introdutória a respeito da sua natureza, eu gostaria de encerrar dizendo aos irmãos que de alguma forma nós precisamos comunicar a verdade integral da palavra para aqueles que nos ouvem. Eu tenho pensado sobre isso nos últimos meses. Quem é missionário transcultural, que tem que lutar com outra língua, com outra cultura, para comunicar algo da palavra de Deus, sabe a ginástica que é feita na expectativa, na esperança de que haja compreensão. Mas eu tenho sido convencido, irmãos, que estas verdades sobre as quais nós cremos, escrevemos, lemos, ouvimos, elas só verdadeiramente serão comunicadas se nós as experimentarmos. Então, em um congresso de teologia como este, eu creio que há pelo menos um duplo desafio. O desafio de se abrir a mente para conhecer aquilo que é de Deus e quem sabe coisas novas, para refletir na palavra do Senhor, e um desafio para viver a partir daquilo que se crê. A minha oração é que Deus nos ajude a fazer ambos. Eu gostaria de gastar 2 minutos, para nós podermos orar juntos. Vamos orar nesse momento. Eu sei que nós temos tido momentos de oração ao longo do dia, mas eu gostaria que você orasse sozinho onde você está, pela sua própria vida. Oremos por nós mesmos. Já ouvimos ao longo desse congresso coisas tão profundas, tão construtivas e tão desafiadoras. Fomos conduzidos a reflexões, quem sabe levaremos semanas, até meses, para refletir sobre todas. Já aprendemos muitas coisas, aprenderemos outras, partilhamos com os irmãos, lado a lado, no quarto, nos corredores, no refeitório. Mas eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos orar, não apenas para compreendermos a teologia bíblica, mas para que essa teologia possa gerar fruto de arrependimento sincero em nossos corações. Se há algo pelo qual nos arrependermos. Não apenas orarmos para que Deus abra nossa mente, mas para que Deus traduza essas verdades cristãs, bíblicas, profundas, para a maneira como nós somos. Que o Senhor nos quebrante, o Senhor nos molde, o Senhor nos mude. Nós não queremos chegar em casa apenas transformados, nós queremos chegar em casa mais parecidos com Cristo. Não queremos chegar em casa apenas mais convictos das Escrituras, queremos chegar em casa sedentos de aplicar as Escrituras em nossos corações, em nosso lar, nos nossos filhos, na nossa esposa, no nosso marido, na nossa igreja.
Não queremos chegar em casa certinhos com tudo assim, racionalmente elaborado na mente. Queremos chegar em casa incomodados, pensando, temos que dar passos de fé mais audaciosos em direção a Cristo. Viver o cristianismo não é um passeio no parque. Quem sabe chegar em casa resolutos, decididos a jamais ensinar e pregar aquilo que não é verdade em minha própria vida. Se John Knox enfatizava que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento, e se nós não podemos quebrantar a nós mesmos, algo podemos fazer, irmãos. Nós podemos orar ao Senhor, dizendo: Deus, quebrando o nosso coração em nome de Jesus. E a natureza da igreja, segundo o coração de Deus, desembocará na missão, com toda certeza. Vamos orar neste momento. Se você veio a este congresso e está com, quem sabe, um incômodo no seu coração, na sua alma, na sua mente, uma lembrança, um fato que ocorreu, algo que lhe angustia, é parte da vida, passarmos por processos de angústia, vez por outra. E eu queria orar com você, eu queria orar também com você que faz essa oração sincera perante Deus, dizendo: Senhor Deus, eu quero viver de acordo com a minha fé, com a minha convicção teológica, com as Sagradas Escrituras. Eu quero viver, Senhor. Eu quero também orar com você que faz uma oração muito sincera nessa noite, dizendo: Deus, a partir de cada um de nós aqui, que o Senhor possa burilar a sua própria igreja, que seja uma igreja com a natureza segundo o teu coração, coinônica, uma igreja diácona, poimênica, querigmática, martírica, uma igreja, ó Deus, segundo os teus sonhos, a tua vontade, a começar da minha casa e da minha comunidade, da minha igreja local. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós oramos pelas nossas próprias vidas, nós colocamos o nosso coração perante o Senhor, nós temos ouvido coisas profundas, verdades claríssimas neste congresso, e, ó Deus, é verdade que não é a primeira vez que as ouvimos. Já ouvimos tais verdades tantas e tantas vezes em nossas vidas, já as lemos, escrevemos, nós as pregamos. Deus, aqui estamos nós, com todos os nossos livros, com a Tua Palavra em nossas mãos, com todo o conhecimento, com a formação que o Senhor nos dá, com a formação, ó Deus, de outros que o Senhor nos usa para trabalhar no seminário, na capacitação, com a Tua igreja que nos ouve, do púlpito, do ensino. Deus, aqui estamos nós. Estamos nós aqui, Senhor Deus, com a mente cheia de convicções, de credulidade, mas, ó Deus, nós queremos pedir, em nome do Senhor Jesus, que isso desça para a nossa vida e produza fruto de verdadeiro arrependimento, de consagração, de santidade, de serviço, de missão. Senhor Deus, nós queremos pedir que o Senhor quebrante o nosso coração, se necessário for, mas eu oro nessa noite, quebrante o meu coração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Não permita, Senhor, que o meu conhecimento cresça de maneira desproporcional à minha experiência cristã. Ó Deus, não permita que a minha experiência cristã cresça sem o conhecimento bíblico e se torne rasa. Deus, o nosso pedido neste fim de noite é um pedido claro, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos fale, que
que o Senhor nos incomode, que, ó Deus, se nós estivermos encantados com outras coisas, que não à luz do Evangelho, que o Senhor abra os nossos olhos também. Deus, se nós estamos no caminho errado, com aquela sensação clara de que estamos jogando fora o tempo que o Senhor nos dá, o esforço, o dinheiro, a saúde, Deus nos tira de onde nós estamos, nos coloca onde podemos ser úteis, em nome do Senhor Jesus. Retira-nos do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. Seu Deus, retira-nos, ó Pai, daquilo que jamais foi um chamado do Senhor. Foi uma oportunidade, foi algo que apareceu, fazia sentido, que outros falavam que nós tínhamos jeito, talento, habilidade para aquilo. Deus, se não é do Senhor, coloca-nos no lugar do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós, é verdade, oramos por algo sério nesta noite, como temos feito nesse congresso a cada dia. Nós oramos por santidade de vida. Queremos ser mais santos, mais puros, mais crentes, mais parecidos com Cristo, mais próximos do Teu coração. E o pedido fazemos, ó Deus, que cada verdade bíblica e teológica que venha do Senhor, que ela seja uma verdade transformadora na nossa vida, nos nossos seminários e nas igrejas com as quais nós estamos envolvidos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.